identidade. Chega de usina na cidade, querem tirar a nossa identidade. Chega de usina na cidade, eu vou tirar a nossa identidade. Chega de usina na cidade, eu vou tirar a nossa identidade. Tchau! Tchau! Chega de usina na cidade, querem tirar a nossa identidade. Chega de... Cheguei na TQP em 2009, quando eu recebi a visita do Fernandinho Franco em casa, o fundador da TQP, um dos fundadores, e me colocou um panorama por qual Piraju passava naquela época, que era a intenção de barrageiros virem e destruir o trecho do rio tombado naquela época. Então eu tomei pé da situação por enquanto. Até então eu estava passando por uma fase de transição na vida pessoal, no sentido dos filhos já estarem com mais de 10 anos. Sempre fui um pai dedicado e antes dos filhos eu já tinha militado um pouco em Piraju como ambientalista, né? Não acompanhei a TQP no começo, mas a minha chegada assim, naquele momento na minha família foi bastante crucial, porque eu pude dar um rumo para a educação dos meus filhos também. Meu primeiro ano na TQP foi 2012, que foi um ano bastante intenso, bastante frenético, cheio das coisas em relação à defesa do rio, em relação aos movimentos. Foi um ano bastante importante para a organização. Foi um ano que teve muitas manifestações em defesa do Rio Paranapanema e a gente pôde perceber o quanto esse assunto engaja a cidade toda, o quanto engaja pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de esquerda, pessoas de direita. Piraju toda se une para defender o Rio Paranapanema. Em 2012 foi um ano bastante interessante, que os barrageiros eles estavam bastante atuantes na cidade. Então tinha 9 vereadores na época, 6 estavam completamente voltados ao interesse de pavimentar o caminho para favorecer a ação dos barrageiros. Cidade onde a água faz curva do rio, a rua na margem, a margem do rio, a lua no meio do rio, o rio corrente, a água passando, o tempo batendo, a água levando, a água lavando, 1000 peixes, 1000 copos, a água faz curvas, além, muito além dessa curva e vai. Em 2012, nós vimos por redes sociais, especialmente o Facebook, que na época era o mais popular entre nós, tal, que o bicho estava pegando aqui. Essa atuação foi bem forte lá em casa, vamos dizer assim, a magnitude disso eu senti no resultado, eu sinto o resultado hoje, porque os meus filhos são filhos da TQP, posso dizer, na questão ambiental, sabe, na questão de defesa do meio ambiente, na questão de defesa do trecho vivo do rio, que eu fiquei chocado quando o Fernandinho foi em casa, foi que iam destruir o lugar que meu avô ia lá pescar, ele sentava, precisava da mistura, meu avô ia lá, pegava um peixe e vinha embora. De uma casa nós mudamos para outra casa e isso foi para 2012. E a TQP legalizada, a TQP pessoa jurídica, né, de direito, importantíssimo isso para mim, graças ao apoio dos colegas, dos amigos, né, quando veio aquele embate forte em 2012. Lá na Câmara, né? Que coisa mais chata, que coisa mais, sabe, não tem como descrever você ter que ir num lugar e falar assim, olha, você não tem que destruir o rio por dinheiro, não tem dinheiro que pague. Tinha setores da imprensa também
relacionados a esses barrageiros. Então foi um ano bastante emblemático, cheio de ataques para os ambientalistas, de ataques à nossa legislação, ao nosso arcabouço de leis que tínhamos na época para defender o rio. E foi uma luta bastante desigual. Eu acredito que nós tínhamos tudo para perder naquele momento. A gente conseguiu salvar o Rio Paranapanema, resguardar dessas canetadas, desse interesse deles de derrubar nossas leis para criar uma nova usina, devido a umas 4 coisas. Uma delas foi que dos 6 vereadores, tinha 9 vereadores em Piraju, 6 interessados em derrubar as leis, mas tínhamos 3 que eram resistência, que eram o Luciano Lousada, o Valberto Zanata e o Denilton Bergamini. Eu dizia aos meus colegas de tribuna que naquele momento nós éramos representantes não somente do nosso eleitorado, mas sim de 30 mil eleitores, de 30 mil habitantes de Piraju, porque nós não queríamos a construção dessa usina, nós sabíamos do prejuízo ecológico que ela ia trazer ao nosso rio, né? Ela ia acabar tornando o Rio Paranapanema um rio totalmente represado, onde nós teríamos com certeza a extinção de peixes que são criados, né, e que só conseguem se produzirem em corredeira. Nós temos aqui nesse trecho, no caso do surubim, que é uma espécie endêmica, também temos a piapara, o dourado, que são peixes nativos que só se reproduzem em corredeiras. Outra coisa muito importante que ajudou nessa defesa foi que a diretoria da TQP da época estava bastante engajada e preparada para defender o rio. Então eu acredito que se a diretoria da TQP daquela época fosse composta por outras pessoas, talvez a gente não tivesse tido tanto sucesso, porque a diretoria fazia esse intermédio entre os vereadores e a comunidade, orientando, esclarecendo, chamando para a luta e explicando por que a gente deveria tanto defender o rio. Outro aspecto muito importante em 2012 foi que o assessor jurídico da Câmara era o seu José da Cruz Silvestre. E o que não é reto é denso, e o que ponte abaixo tem garganta, e o que pouco acima faz lagoa, e o de água boa, cidade na margem, o mar fica longe. O seu José da Cruz Silvestre, ele defendeu muito o rio, não no aspecto pessoal, eu sou um defensor do rio, embora ele fosse, mas sim no aspecto legal. Ele sabia dizer, ele orientou os vereadores que queriam derrubar as leis, que eles não era daquele modo que as coisas deveriam ter sido feitas, que precisava ter uma consulta aos conselhos, que precisava ter uma consulta à população, e isso culminou na demissão dele. Mas se não fosse o seu José Silvestre na Câmara de Piraju, como assessor jurídico na Câmara de Piraju em maio de 2012, talvez esse lugar aqui que a gente está hoje, com esses mosquitinhos em volta, já estaria submerso. Deixa esse projeto de lado, fica ligado. Rio é nosso patrimônio, bora preservá-lo. O dinheiro pode até comprar vereadores, mas não vai comprar o rio e seus valores. Construir usina por dinheiro é o motivo. Beta Chico pelo Paranapanema vivo. Livre expressão chega mandando a verdade. Aí, chega de usina na cidade. Peta Chico, peta Chico, peta Chico, peta Chico, peta Chico, peta, Os filhos do rio de Piraju, criado e ensinado a proteger o Panema dos urubu engravatados, que portam nome de deputados, tudo salafrário, todos vocês são comprados por magnatas, os mais otários, contando novamente o velho conto do vigário. Mas relaxa que aqui não tem nenhum palhaço, só revolucionário, kamikaze que defende esse caso. Essa é a nossa impressão, a nossa conexão, representando a população contra a repressão. No momento em que foram feitas essas investidas desse Brasil ao Legislativo pirajuense, eu gostaria de ressaltar a ajuda do Dr. José Silvestre, que foi um advogado que não mediu esforços para estar apoiando nós, vereadores, que queríamos realmente defender e irmos contra o chefe do Poder Legislativo, no caso o presidente da Casa. Então ele nos deu um respaldo muito importante com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com toda a sua experiência
experiência, né, para que nós fôssemos respaldados em cima das leis, né, para que nós conseguíssemos fazer um contragolpe, vamos dizer assim, aquele andamento que o Legislativo estava pronto a fazer, pronto a aprovar. Então o Dr. José Silvestre foi muito importante naquela hora, com todo o seu conhecimento, nos dando um respaldo jurídico muito necessário, do qual os outros vereadores não conseguiram, né, jurisdição própria no momento para dar andamento àquele desastre ecológico que iria acontecer em Piraju. E a gente tinha um diretor de meio ambiente em 2012 que não se acovardou em nenhum momento. Quando os barrageiros vieram para esse lugar aqui pregar estacas e fazer estudos, ele foi na polícia e fez BO, o seu Francisco Lambaia. E quando os vereadores tentaram derrubar as leis, ele foi para os jornais, ele foi para as rádios defender. Ele foi falar que estava errado, ele não se acovardou em nenhum momento. Então, se não fosse essa combinação de coisas, os vereadores da Resistência, o diretor de meio ambiente, o seu José Silvestre e a diretoria ativa e competente da TQP naquele momento, preparada para enfrentar isso, talvez a gente não tivesse sucesso e a gente não estaria aqui hoje e esse patrimônio que está aqui do lado da gente hoje não estaria preservado. Tivemos várias sessões muito tumultuadas. Eu vi uma coisa em Piraju que eu não via até então. Alguns vereadores tomaram uma chuva de moeda, que eu achei muito interessante, porque como se estivessem vendendo esse nosso patrimônio maior, que é o Rio Paranapanema. Aquele momento que alguém joga uma moeda na mesa de um vereador, e aí as pessoas todas começam a sacar moedas e chamá-los de vendilhões, né? E depois vem a história que eu fiquei sabendo que eles compraram pão a semana, né, com aquela moeda. Eu era o apresentador dos vendilhões quando eles chegavam na Câmara, porque a maioria das pessoas que estavam lá, né, talvez não conhecessem ou talvez estivessem dispersas. Eu assumi um ponto alto ali, num patamar assim, e fiquei olhando por cima o povo. Tinha mais de 500 pessoas, não cabia, era limitada a entrada por 100 pessoas, né? No público, polícia. Eu subi num patamar, assim, no murinho que tem do lado, e eu vendo o advogado propositor lá, o advogado dos vereadores que defendia a modificação das leis, chegando, eu gritei: "Ah lá, o advogado do vendido está chegando, vamos dar uma vaia para ele." Todos vaiavam, ele passava a vaiar. Até que eu fiquei esperando um último vereador entrar, ele percebeu. E foi pior, ele ficou lá, foi pior, porque um amigo estava com uma mala fantasiada, cheia de dólares, vazando. E quando aquele vereador passou, ele de propósito, ele tropeçou, foi bem na minha frente. Ele tropeçou e caiu, a mala abriu, estava cheio de dólares, né, falsos, né, fantasiado, né, bem na frente daquele vereador. Aquilo foi o máximo, foi assim, a questão de mobilização, né, a questão de consciência ficou explícito ali, né, os vereadores tiveram, vamos dizer, não foi por culpa da TQP, mas a população toda estava lá. E alguém foi lá e tirou o fusível da Câmara. A TQP não tinha participação nisso, lógico, a população não tem quem controla. Então aquilo foi assim, muito marcante e pudemos mostrar mesmo, né, que Piraju não quer usina naquele trecho. Isso, e todos esses episódios foram muito marcantes, né? Como a gente já pontuou, muita coisa acontecia em casa. E nessa correria toda, né, meu pai, como secretário executivo da ONG, virava e mexia, precisava que algumas tarefas fossem feitas, né, como levar ofício na Câmara dos Vereadores. Eu nem lembro, na verdade, quais os motivos, mas eu sei que meu pai me colocava para ir levar lá os ofícios e eu ia lá. No fórum. Isso, no fórum. E aí, engraçado, quando cheguei na Câmara, como era, né, o contexto estava todo permeado por esse conflito, e eu falei que eu estava chegando para levar com um ofício da ONG mesmo. Fizeram até uma cara meio torcida para mim, enfim, porque era algo que estava muito latente, né, nas discussões daquele período. E aí também outra participação que eu acabei fazendo era que meu pai, como atuava, sempre ficava falando para mim: "Ah, faz isso, faz aquilo", e até num determinado momento que me falou para eu chamar as pessoas da minha escola onde eu estudava, né, para que pudessem comparecer nas sessões da Câmara que estavam acontecendo. Lembro que era uma segunda-feira,
Eu estava lá em Curitiba, onde eu moro há 12 anos, e estava entre indignado e frustrado por não poder, naquele momento, estar participando de uma forma mais efetiva dessa movimentação que estava rolando aqui em Piraju contra esse novo ataque ao Rio, e o que eu pude fazer naquele momento, as armas que eu tinha naquele momento, era a palavra. Então eu escrevi um texto quase como um desabafo indignado em relação ao que estava acontecendo e postei nas minhas redes sociais e no blog que eu mantinha na época. E, para minha surpresa, esse texto começou a ser compartilhado como uma das... Acho que eu acabei, modéstia à parte, sintetizando que boa parte da população pirajuense pensava naquele momento. Acho que o meu grito foi o grito de muitos pirajuenses. Acabei sistematizando, organizando as ideias, sintetizando o que muitos pirajuenses queriam dizer. Então, acho que foi uma surpresa muito gratificante o fato de, estando distante, conseguir contribuir naquele momento com a minha indignação, com aquele movimento, e que acabou sendo um movimento bem sucedido, que houve uma reviravolta, a nova barragem não foi construída. Acho que assim, teve dois momentos muito marcantes. Eu me lembro que o texto começou a ser compartilhado logo no início da semana, e depois naquela semana teve um movimento de cidadãos pirajuenses que foram à Câmara e que transmitiram via redes sociais, e aquilo me emocionou muito à distância, sabe? Ver que havia muitos pirajuenses comprometidos com o Rio e estavam dispostos a tomar corpo em um movimento apartidário, um movimento extremamente cidadão e que conseguiu ser vitorioso. Aquilo foi uma coisa que me emocionou muito, e eu lembro que na época também muitas pessoas do meu círculo social que não são de Piraju vinham perguntar e tentar entender um pouco como se dá essa relação do pirajuense com o Rio, assim, e daí a frase que eu falei, que eu acho que sintetiza bem também essa relação, acho que sim, não é Piraju que tem um rio, é o Rio que tem uma cidade. Pra usina eu digo não, mas se levantarem ela não, logo ela vai voltar pro chão. Porque guerreiro do Sudão, revoltado com os ladrão, essa é minha missão, gritar revolta na canção. Então já tá armado, geral tá formado e convocado contra o poder legislativo do Estado. Tirar a nossa identidade, chega de usina na cidade. Eu vou tirar. Tchau. Tchau. Pra fazer revolução, o bonde tá convocado, representando o Piraju, tudo junto tá fechado.